Este momento aqui é maravilhoso, né, gente? Cerveja pronta, clarificada, cor linda, mas infelizmente vai ter que ir pro ralo. Por causa de um detalhe, gente, muito, muito, muito idiota. Perdi 40 litros de cerveja. Segue aí no vídeo que eu vou te explicar o porquê com um pouquinho de teoria por trás. Style is what I call art. E aí, galera, tudo bem com vocês? Uma introdução aí um pouco dramática, mas bastante verdadeira, né? Antes de falar um pouco aqui do que aconteceu e da análise que eu vou trazer, falar um pouquinho do porquê dessa cerveja, né? A intenção era ser uma surpresa e é aniversário da minha esposa hoje, inclusive, estou gravando esse vídeo e eu me planejei há mais ou menos aí umas 4 semanas, né, fazer uma cerveja para servir na festa de aniversário dela e eu busquei alguma coisa um pouco temática, né? E claro, também casando com o que ela tem aí de gosto por cerveja. Então, a minha esposa ela não gosta de cerveja amarga, na verdade, ela gosta de cerveja praticamente com zero amargor, né? Então, é muito difícil. A gente sabe que o próprio aroma de lúpulo ele é interpretado com amargor por muitas pessoas, né? Então, às vezes, a cerveja não é amarga, ela tem um aroma lupulado e isso para ela pode parecer como amargor, né? E outra coisa que eu quis trazer para essa cerveja foi a cor, né? Então, recentemente minha esposa pintou o cabelo de um pouco de ruivo, meio cobre, então eu decidi, vou fazer uma cerveja ali, um tom meio âmbar, né? Porque também não é um vermelho, então alguma coisa ali entre o marrom e o vermelho. E base Pilsen, um pouco ali de Munique 2, um pouquinho de melano, enfim. O objetivo não é falar aqui da receita em si. Vocês viram lá, né? A cor da cerveja, ela ficou ali bem próximo do que eu estava buscando. E era para ser uma cerveja mais maltada, mais leve, mais fácil de tomar. Então, o que era para ser uma surpresa, no fim acabou virando outra surpresa, né? Que foi realmente ter uma cerveja que ficou muito ruim, que não dá para beber. No fim das contas, né, tive que falar para minha esposa, a cerveja foi para o ralo, mas com isso veio um trabalho de estudo, de análise e de bastante aprendizagem, que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Eu produzi essa cerveja, gente, no final de semana, eu sempre faço nos finais de semana, né, geralmente no sábado de manhã, e a produção ocorreu perfeitamente bem. Tá? Não tive nenhum problema na fase quente, resfriamento, trasfega, né, levedura. Fiz propagação de levedura, usei o S05 porque eu queria uma cerveja mais neutra, né? Não queria ter formação de éster, enfim, então o S05 ideal para isso. Fiz uma propagação muito boa, tá? Então foi uma levedura muito saudável, com um pitch muito bom. Fiz oxigenação, que é uma coisa que eu tenho feito já há um tempo. Então, assim, no geral, gente, a produção da cerveja foi muito bem executada, né? E mandei para o fermentador, comecei a acompanhar ali, tirando amostras ali, a cada um dia, 2 dias, pH dela excelente, em torno de 4,4, 4,3, o que nos indica que, né, não está tendo contaminação, nada disso. No começo, um aroma de malte gostoso, que era o que eu queria, né? O lúpulo ali para mim era basicamente para trazer o equilíbrio com açúcar residual, só, né? Eu não queria uma cerveja melada, doce, mas eu queria uma cerveja que tivesse presença de malte, certo? E o lúpulo só para equilibrar. E é claro, no começo da fermentação você acaba, né, coletando ainda levedura, tem resto de truba, aquela coisa toda. Mas ela estava com o perfil que eu estava buscando. Mas para o final da fermentação, e aí quando a fermentação já estava finalizando, e depois, principalmente quando eu joguei para o barril e comecei a carbonatar, eu comecei a sentir uma perda, né, de algumas propriedades ali. Então, por exemplo, eu já não sentia mais aroma de malte. E aí foi a primeira coisa que me deixou bem curioso. Terminou a carbonatação, a cerveja ficou com uma espuma ótima, formação, retenção de espuma boa, perdeu completamente toda a característica de malte que ela tinha. Mas assim, completamente. Parecia que eu estava tomando uma água assim, água suja da pia, uma água de lavar um pano de chão. E ela também não tinha característica nenhuma de lúpulo, já não era para ter. E a cerveja ficou assim, gente, completamente ruim, sabe? Então, naquele momento,
eu vi assim que algo de errado tinha dado muito certo, né? Mas eu não sabia o que era, né? Eu não sabia o que era. Eu tenho um hábito de durante todas as minhas produções eu vou fazendo anotações. E teve uma anotação que eu fiz que eu esqueci completamente dela. E depois, quando eu fui fazendo as minhas análises, enfim, pesquisando, estudando, eu lembrei desse ponto. E foi justamente esse ponto que fez com que eu perdesse esses 40 litros de cerveja. Uma coisa muito simples. Mas antes de falar desse ponto, vamos falar um pouquinho aqui de umas teorias que podem nos ajudar a explicar isso daí. Falando agora um pouco do problema, né? Quando eu percebi que a cerveja estava completamente ruim, eu comecei a tentar entender o que poderia ter sido, né? Fui lá medir pH, mas enfim, não tinha sintoma de contaminação, né? A cerveja ela não estava com cheiro de, enfim, ou de ovo podre, nada nesse sentido. Ela só estava completamente choque ali, sem sabor de nada, e extremamente sem graça. E zero palatável, né? E aí foi quando eu fui recorrer às minhas anotações. E nas minhas anotações, na parte da oxigenação, tinha lá uma parte em branco que eu não executei corretamente, né? Na verdade, 2 pontos. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu vou usar aqui 2 livros, tá? O Whist e o Malt. Já li o Whist completamente uma vez, mas assim, são vários conceitos, é muita coisa. E o Malt, eu li mais ou menos ali metade, né? Então, eu já tinha visto menções à oxigenação em ambos, então por isso eu recorri aos livros para relembrar ali alguns conceitos, né? Fiz uma listinha aqui, tá, gente? Algumas anotações bem pontuais, só para trazer um embasamento teórico aqui para essa discussão. Então, primeiro, falando aqui do malte, beleza? O que o autor fala? Vou dar uma coladinha aqui nas minhas anotações. Ele fala que o oxigênio ele é desejável no início da sua fermentação para você ter multiplicação celular. Ponto, né? Qualquer entrada de oxigênio depois desse momento é prejudicial. Por quê? Você começa a promover oxidação de compostos voláteis. E aí é onde você tem perda de aroma e de sabor, né, do seu malte. E ele ainda fala que isso ocorre principalmente para maltes claros, né, que é a minha cerveja praticamente toda, né? Então, grande parte dela ali era malte pilsen. E aí ele menciona que você tem formação de aldeídos, é onde você começa a ter notas de papelão, palha molhada, cerveja velha, enfim, que era muito parecido com o que eu acabei tendo com a minha cerveja. E um último ponto, gente, que, né, corrobora esses outros pontos, que ele fala que o momento da entrada do oxigênio, ele é muito importante, tem um limite ali. Se depois da fermentação ter começado, né, você coloca o oxigênio, você corre o risco da levedura não metabolizar mais aquele oxigênio, tá, para reprodução, e aí você tem um residual de oxigênio lá que vai começar a oxidar a sua cerveja. Então, essa informação é muito importante. Agora falando do yeast, o que eu peguei lá de pontos para esse problema específico, tá, gente? Não é um resumo do livro. Ele também fala que o oxigênio é vital, né, para uma boa fermentação, principalmente ali na parte de multiplicação da levedura. Ele fala que depois que a fermentação inicia, a levedura já não consegue usar mais aquele oxigênio como usaria na fase aeróbica dela. Então, se o oxigênio entra depois desse começo, o que acontece? Ele oxida álcools superiores e aí você tem formação de aldeídos e de off-flavors, que são aqueles que eu mencionei agora há pouco. E para piorar, né, gente, no meu caso eu usei um nebulizador, então eu não injetei oxigênio puro, né? Eu injetei ar do ambiente, tem oxigênio, CO2, nitrogênio, enfim. Se você coloca esse oxigênio no momento errado, você não forma, né, aquele blanket, né, aquele colchão de CO2 puro, né? E aí você fica tendo uma mistura ali dentro e aí você acaba tendo todos esses problemas que eu acabei de mencionar. Como que tudo isso se conecta com o problema que eu tive e com as anotações que eu fui observar depois? Eu fiz um checklist
Então, eu fiz o resfriamento da minha cerveja, joguei pro fermentador, joguei a levedura, o zinco, eu ia fazer a oxigenação logo em seguida, mas eu esqueci completamente. Na hora eu estava com pressa, eu tinha que fazer outra coisa, não finalizei meu checklist, terminei a minha cerveja mais ou menos por volta de umas 6, 7 horas da noite. Nesse dia eu fiz ela no final do dia. Pronto, fui dormir. No outro dia de manhã cedo, a primeira coisa que eu pensei, putz, não oxigenei a cerveja. Naquele momento, gente, o que eu deveria ter feito? Deixa, não oxigena mais. Inoculei uma levedura com pitch bom, saudável, tem zinco. Deixa seguir. Só que eu fui lá, peguei meu nebulizador, sanitizei bonitinho, oxigenei por 20 minutos. Só para lembrar aqui números, tá, gente? O Wist menciona, ele tem tabelinhas para isso. Ele fala lá que para eles o ideal é de 8 a 10 ppm de oxigênio e lager até 12. Mas com o ar do ambiente a gente consegue colocar ali de 6 a 8 ppm no máximo de oxigênio. E aí eu deixei 20 minutos, já estava ali numa temperatura ideal de fermentação, tudo mais. Então já teve esse primeiro problema. Eu oxigenei, não foi mais ou menos ali umas 12 horas depois, a fermentação já tinha começado. Porém, teve um segundo problema. Quando eu comecei a oxigenar, eu pensei assim, pô, vou adiantar minha vida, o que eu vou fazer? Vou fechar a spoon de valve. Quando bater ali mais ou menos 0,4, 0,5 bar, eu vou abrir essa spoon de valve, deixo ela regulada para fazer a fermentação pressurizada. Já está regulado bonitinho, né? Então ia deixar com o airlock, certo? Borbulhando no airlock. E aí quando eu quisesse partir para a fermentação pressurizada, eu só iria fechar aquela válvula ali da saída do airlock, a spoon de valve estaria regulada e eu não precisaria conferir isso. De certa forma, eu pensei de uma maneira prática, mas o perigo de tudo foi que eu não abri a válvula do airlock. E aí o que aconteceu, gente? Tive esses dois problemas. Eu fiz uma oxigenação tardia e o segundo problema, eu comecei a fermentar a cerveja pressurizada com ar do ambiente e isso seguiu até o final. Então pensem comigo. O que esses dois livros nos falam? A levedura, ela tem capacidade de metabolizar aquele oxigênio no começo ali na fase de reprodução. A partir de um certo momento, ela já não metaboliza aquilo mais. Além de eu ter colocado de maneira tardia, eu travei esse ar lá dentro. Eu fiz um colchão de ar do ambiente com oxigênio, nitrogênio, CO2. E aí, comecei a ter oxidação da minha cerveja. Interessante que eu fui perceber isso no final da fermentação, na verdade, ali já na carbonatação, né? Não foi uma degradação rápida. No final da fermentação ela ainda tinha um sabor e aroma de malte, mas foi no meio ali da carbonatação para o final que a cerveja ficou completamente sem sabor, sem gosto de cerveja. E no meu checklist, gente, tinha lá, né, fechar a spoon de valve, regular, abrir a válvula do airlock, seguir a vida. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu tenho para mim que nada, gente, nada substitui estudo, experiência, repetições, fazer uma cerveja após a outra, uma após a outra, uma após a outra. Isso é muito importante. Errar, né, é muito importante. Então, provavelmente eu não vou perder nenhuma cerveja agora por esse problema específico. Talvez eu perca por outros problemas. Mas é uma forma de aprender também. Porém, o meu grande aprendizado aqui, gente, com esse problema é que por mais que você tenha experiência, repetições, erros, acertos, um bom checklist, gente, um bom checklist, ele pode reduzir ao máximo que você caia nesses problemas, por mais ou menos experiente que você seja, né? Eu tinha o meu checklist, eu estava com pressa, eu não terminei meu checklist. Esse foi um dos problemas, né? E o segundo problema foi que eu realmente falhei ali no momento, no timing da oxigenação. Talvez 12 horas não seja tão crítico, tá? Né? Pensando que a lag fez ali em torno de 24 horas. Mas eu estava fermentando numa temperatura um pouco mais alta, perto ali de 18, 19 graus, se eu não me engano. E depois eu subi isso para 20. A intenção aqui é compartilhar com vocês, trazendo um embasamento, claro, né? Trazendo referências. O aniversário da minha esposa não vai ter uma cerveja, né, dedicada para isso, que era para ser uma surpresa, acabou virando outra surpresa.
Mas eu acho que o que fica é o aprendizado. Mas principalmente, o que que a gente faz com isso, né? Então, tirei um tempo, fui buscar em livros, né? Fui pesquisar, perguntei a alguns amigos, e aí fui ver que, poxa, uma coisa tão simples, tão pequena, pegou todo o meu processo, né? Todos os equipamentos que eu tenho, toda a execução ali atenciosa, impecável, peguei tudo isso e joguei pro ralo. Mas faz parte, né? Então, obrigado aí pela atenção. Deixa aí nos comentários se você já passou por uma situação parecida com essa ou exatamente igual a essa. Se você já perdeu cerveja, como que foi, por que que você perdeu. Eu acho que compartilhar erros também é muito válido, né? Nos coloca no mesmo patamar, né? Não fica parecendo que a pessoa ela nunca erra, que ela está no nível extremamente acima, aquela coisa toda, inatingível. Não, todo mundo erra, todo mundo passa por situações como essas, né? Então, deixa aí, acho que vai ser enriquecedor, né, para todo mundo aqui participar dessas discussões. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.